E aí pessoal, eu tinha prometido fazer um vídeo sobre o MindMaster e aqui tá ele. E vocês vão entender nesse vídeo aqui porque que eu encho tanto o saco para vocês se cadastrarem nele e a gente poder usar basicamente ao mesmo tempo, poder editar essa ferramenta aqui ao mesmo tempo. Bem, para começar, o evento que a gente está tentando fazer, ele mexe com tantas coisas diferentes que fica difícil organizar todas essas coisas. A gente cria tabelas, a gente discute algumas coisas, a gente escreve algumas coisas, mas não tem nenhuma ferramenta onde você possa de repente conseguir visualizar toda a problemática de uma maneira geral e impactante como é essa aqui. Eu vou aqui diminuir o zoom. Bem, essa ferramenta aqui, que é o mapa mental, e que o site que a gente consegue desenvolver todo esse mapa mental, MindMaster, ele é o programa que eu gosto de utilizar para criar mapas mentais. Eu tinha criado apenas um além desse aqui e tinha gostado, então eu vou explicar aqui porque eu gosto tanto de usar ele. Vocês viram que eu tenho aqui um problema central, ou uma ideia central, que é o nosso evento, né? Está aqui justamente no centro do mapa. E ele tem ramificações que levam justamente para todas as áreas que a gente tem que cuidar, como as metas, a competição de robótica, o conteúdo programático que leva às palestras, os mini cursos, mesa redonda, e também leva também aos estandes, né? Então tem todas as ramificações possíveis. E dessas ramificações tem outras ramificações que está tudo incluso naquele assunto ali e que tem que ser tratado individualmente. Então não tem, mesmo através de tabelas, por exemplo, ou de texto, você tem que analisar durante alguns minutos para tentar entender o que está acontecendo. Dessa forma gráfica aqui não, até porque o nosso cérebro entende melhor de forma gráfica do que em forma de texto, em forma de tabelas, falando. Nosso cérebro tem essa capacidade de entender muito melhor uma informação de maneira gráfica. E é por isso que o mapa mental é tão utilizado em grandes empresas, em brainstorms, em reuniões. E bem, eu vou mostrar especificamente a parte das metas, porque que ultimamente eu tenho pedido para vocês se inscreverem nesse programa aqui, nesse serviço. Por quê? Porque aqui a gente pode colocar as metas, né? Tem essa ramificação aqui das metas. Vocês já estão observando aí que eu posso aumentar ou diminuir o zoom através dessa parte aqui no lado esquerdo. É melhor do que usar Ctrl menos e Ctrl mais, por quê? Porque aí você vai acabar aumentando as ferramentas também. Viu só? A ideia não é aumentar as ferramentas do programa, e sim só o mapa mental em si. Então você usa essa ferramenta aqui. Bem, das metas, a gente não estão todas aqui, mas dá para entender. Uma grande meta é o que? Fazer com que os formulários que estavam para ser entregues sejam logo entregues, para a gente partir para outras coisas, para a gente atingir para outras metas até chegar ao nosso objetivo. Tem também publicar o site, que é outra coisa importante, o cronograma, e tem outra aqui que é o scanner dos formulários que ficou na incumbência justamente minha. Inclusive está aqui, vocês podem ver, tem o meu nome, minha foto bem pequenininha aqui, mas dá para ver. E tem também a data limite que era para eu ter realizado essa tarefa. Que no caso aqui, o primeiro número antes da barra significa o mês, depois vem o dia, depois logicamente o ano. Então, se vocês não tivessem se cadastrado nesse site da maneira que eu pedi, eu não teria como, por exemplo, atribuir uma dessas tarefas aqui a uma pessoa. Aí por que isso? Porque muitas vezes alguém falta à reunião, muitas vezes tem
atividades durante a semana que a gente tem que realizar e que nem todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo, né? Nem todo mundo fica lendo toda aquela nossa conversa lá no bate-papo. Então, se a pessoa vê aqui de forma rápida, ela já sabe que, por exemplo, o CA da mecatrônica, que eu acabei de selecionar aqui em tarefas, atribuído a CA da mecatrônica, vai ficar a definir o formulário. Todo CA da mecatrônica vai definir o formulário. E a gente pode chegar a um consenso de dar uma data limite para essa tarefa ser realizada. Justamente selecionando aqui, dia 12 de março. Fica aqui gravado. Março 12 de 2015. E, por exemplo, se a pessoa se estiver perto dessa data, a pessoa vai receber um e-mail do próprio MindMaster, tá aqui, de uma notificação. O e-mail tem a notificação da tarefa para o quê? Aqui no caso do meu foi o scanner dos forms. Vocês podem ver aqui que nesse item aqui, scanner dos forms, eu recebi um e-mail porque estava justamente perto de acabar o vencimento para eu realizar essa tarefa. Então até isso ele ajuda a lembrar sobre uma tarefa a ser realizada. Vocês podem ver aqui que já tem várias tarefas atribuídas que vocês já conhecem, através até de tabela, mas aqui ainda fica mais resumido, que aqui rapidamente você observa que tem a data limite, tem a pessoa atribuída e tem a tarefa. Tarefa de quê? Leonardo. Leonardo o quê? Formulários que faltam. Então não precisa de muito texto para dizer, você bate o olho, já sabe o que tem que fazer, já sabe o que o seu colega está fazendo, e dessa forma a gente consegue atingir melhor os objetivos. Se você não sabe o que está fazendo, você não sabe o que o seu colega está fazendo, você não sabe o que o grupo está fazendo. E aí a gente não vai conseguir partir para os outros objetivos. Muitos de vocês podem editar, não é difícil editar nesse programa aqui. Basta você, por exemplo, basta vocês, por exemplo, clicarem em algum item, aí ele fica selecionado. Vocês podem observar aqui que o formulário está selecionado. Definir formulário. Vocês podem ver aqui que definir formulário está selecionado. Então, para eu fazer com que tenha um ramo a partir desse definir formulário, eu aperto a tecla Tab. Aí eu posso digitar alguma coisa aqui e aperto Enter para definir esse novo ramo a partir de definir formulário. Para fazer com que exista um ramo, na verdade, de mesmo nível de definir o formulário, ou seja, se for do mesmo nível de definir formulário, definir parte gráfica e principais atrações definidas e confirmadas, eu aperto Enter. Então, o que eu digitar agora, isso aqui que eu digitei, é um ramo de publicar o site. É alguma coisa importante que tem a ver com publicar o site. Como eu não quero, aperto ESC. Nesse aqui eu posso apertar em Delete. Não tem muita complicação. Se eu acabar fazendo alguma cagada, por exemplo, apertei aqui em cronograma e por algum motivo eu quero arrastar. Eu quero arrastar esse item aqui do cronograma, eu quero arrastar para algum outro lugar. Vocês podem ver aqui que eu estou arrastando. Cliquei, segurei e estou arrastando. Ok? Por que eu fiz isso? Não sei. Eu quero ver o que acontece. Aí eu solto. O que foi que aconteceu? Olha só, o cronograma ficou ligado diretamente ao diretório central. Não faz sentido isso. Então eu fiz uma cagada aqui. O que eu faço? Eu clico em desfazer. Bom, é muito comum, eu mesmo já mexi muito nesse programa aqui e eu acabo fazendo essas cagadinhas aí, mas bom, existem uma série de outras funções aqui que se eu mostrar nesse vídeo aqui para vocês vai ficar muito extenso e essa não é a minha intenção. Mas olha, aqui nesse botão eu posso inserir links, ou melhor, nesse aqui eu posso inserir arquivos. De repente tem algum arquivo que tem a ver com este item, um arquivo em PDF, por exemplo, eu posso colocar aqui. Eu posso colocar um link de alguma coisa.
para todos poderem acessar. Posso abrir uma votação, de alguma forma queira, todo mundo precisa votar em alguma coisa para ter a questão democrática. Aí eu abro votação sobre algum item, alguma coisa importante a se decidir. Todo mundo tem o direito de votar. Esse aqui eu nunca usei, mas não deve ter nada de dificuldade. E posso também fazer comentários. Aqui parece até aquelas ferramentas do Windows, né, de anotações. Eu clico aqui e anoto alguma coisa. Por exemplo, essas são as metas para chegarmos ao nosso objetivo final. Só eu clicar fora aqui já aparece. Vocês podem ver que aparece bem aqui, ó, que existe uma anotação sobre esse item metas. Às vezes um item exige mais do que algumas palavras para ter um entendimento mais global do problema, né? Se for necessário. Uma outra dica aqui que eu não mostrei é que se vocês pressionar a tecla Alt e usar a rodinha do mouse, dá para mexer no zoom do mapa sem precisar chegar a essas ferramentas aqui. E não altera também todas essas outras ferramentas aqui, fica no mesmo tamanho. Porque se eu clicar em qualquer parte fora, se eu não clicar em nenhum item, nenhuma outra coisa, eu consigo arrastar o mapa normalmente também, clicando e arrastando com o botão esquerdo do mouse. E dessa forma eu consigo navegar no mapa. Posso também, sem clicar nada, arrastar como se fosse uma página qualquer da internet. Para cada item você pode colocar alguns itens gráficos, como por exemplo, emoticons, desde que, claro, o item esteja selecionado. Seleciona ele e você pode inserir figuras aqui de desenhos que talvez ajudem a entender um pouco melhor. Aqui, por exemplo, você pode colocar um status que esteja ok, que esteja realizado. E aqui justamente o contrário, um status que acabou dando alguma falha. Para você tirar algum desenho de cada item, você vem nesse botão aqui que tira os desenhos, né? Esses números aqui é referente a uma prioridade de alguma tarefa. Nesse caso aqui é de advertência, né? E tem uma série de outros aqui, ok? Você pode inserir imagens também, lá do seu computador você pode inserir uma imagem, se você achar que necessário, inclusive vídeos, você pode inserir vídeos também. Quando você insere algum item novo, por exemplo, vou criar este aqui, do cronograma, que pode ser na verdade tabela básica. Pressiono Enter e criei um novo item que é dependente do item cronograma, que é dependente do item metas. E você vê que ele ficou com a cor, não ficou da cor branca. Então você vem aqui e seleciona a cor que você acha fique mais legal. Com o item selecionado é aumentar. Essa parte aqui você escolhe o tamanho da fonte. Seleciona o item, clica numa fonte maior, numa maior ainda e chega até esse limite. Aqui fica negrito e aqui fica itálico. É só clicar e selecionar. No caso aqui eu quero que fique pequeno mesmo. Então aqui não é um problema. É mais interessante que os sub-itens, sub-itens fiquem cada vez menores, né? No caso aqui a gente só tem três tamanhos fixos. Uma outra coisa que eu queria que vocês vissem, muito cuidado para quando for ver essa parte aqui, que é do tema, que aqui tem toda uma série de temas que o programa dá para você alterar toda a definição de cores do mapa. Por favor, não alterem isso aqui, porque, por exemplo, se você escolher um modelo branco, como a palavra está em branco também, vai acabar não aparecendo mais, e uma série de outras formatações que a gente personalizou, elas acabam sendo resetadas. Então não é interessante a gente ficar alterando esses temas aqui. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí a importância de utilizar essa ferramenta aqui. Uma ferramenta simples,
E qualquer alterações que vocês acharem que é pertinente ao evento e que é importante que todos saibam, pode colocar, pode editar à vontade aqui. Eu espero que vocês fiquem à vontade para utilizar esse programa.